O efeito do signo, o Pussy também vai dividir em três, né? Rema, discente e argumento. O rema é quando o efeito do signo está relacionado, sobretudo, à essência do signo, ou seja, às aparências. Né? Quando você vê, quando você escuta por exemplo, uma sinfonia do Beethoven, aquilo provoca um certo arrepio, né? Então, essa parte conectada exatamente à percepção do próprio signo é que é o rema, a essência do signo. Não ao que o signo está evocando, mas a própria apresentação do signo. Né? Por exemplo, se você escuta uma música, aí a pessoa canta padedel, né? Você fica aí arrepiado, vixe, doido, pronto. Isso aí é a essência do signo, o efeito da essência do signo, da própria apresentação do signo. Não é nem o que o cara está querendo dizer, não, mas é o modo como ele está cantando, o efeito daquela qualidade é o efeito remático. Por isso que o Pussy diz que é o efeito da própria essência do signo, da fundamentação dele. Né? Então, essa é a rema. Né? Aí depois nós temos o discente, né? Que é uma formação de uma proposição, né? Ou seja, a conexão do sujeito com o dado predicado. Né? Então, é o efeito do signo conectado, então, a segundidade. Né? É quando alguém chama, aí você direciona a sua ação para determinado contexto. Né? Então, ele produz na mente um índice apontando para determinados locais. Né? Então, é isso aí que o Pussy chama de sente, né? Quando você vê uma seta que é para dobrar para a direita, né? Alguma coisa nesse sentido. Vanessa está dando uma contribuição aqui. Que é isso, rapaz? Não tem isso, não. Signo objeto, porque se eu entendi agora, tudo vai dividir em três. Exatamente, tudo vai dividir em três. Você entendeu perfeitamente. Uhum. Tem um signo, aí o signo divide em três, certo, Vanessa? De acordo com as categorias fenomenológicas, né? Então, na apresentação do signo, qualisigno, sinsigno e legissigno, divide em três, né? A preocupação dessa divisão aí é distinguir, é analisar a própria apresentação do signo, as qualidades que aparecem, as leis que estão relacionadas à apresentação do signo. É como a gente mostrou, por exemplo, ali nas embalagens do Bombril, né? As embalagens da Coca-Cola, a gente falou sobre o Jornal Nacional, né? Tem uma lógica de apresentação dos signos. Né? Essa lógica é o legissigno, né? E aí essas lógicas do legissigno vão atualizando eventos singulares, sim signo. Esses eventos singulares, por sua vez, precisam de qualidades para ser apresentados, quais signos, né? Então isso aí descreve a pura apresentação do signo, né? Como, por exemplo, você vai analisar semioticamente uma cantora. Quando você vai analisar semioticamente uma cantora, por exemplo, você vai analisar a fundamentação, então você está analisando a própria apresentação dela, o modo como ela canta, né, o modo como ela combina as qualidades sonoras e tal, então isso aí está na fundamentação. Se você for analisar o sentido que ela está evocando, aí não, aí já é um outro modo de fazer uma análise semiótica. Já é como essa apresentação vai evocando os objetos, entendeu? É a segunda. E a terceira já é um outro modo de análise. Como esse signo que evoca o objeto produz um efeito em determinadas mentes. Aí é uma análise do efeito no receptor do signo, entendeu? Então é exatamente isso, né? Você vai ver, tudo vai sendo dividido em três. Porque para o Pussy, essas categorias são as categorias da própria realidade. Então tudo vai sendo orquestrado a partir de três. Como o Riemann não está conectando ao fundamento do signo, né? Aquilo que está aparecendo, o que é que o discente faz? Ele conecta com o objeto que está sendo apresentado pelo signo, entendeu? Ele conecta com o objeto a partir do signo, com um determinado contexto. Né? Você estava aqui de boa, sob o privilégio ali de uma semiose mais das qualidades, digamos assim, você está ali no carro, de boa, escutando uma musicazinha, né? Com um certo privilégio remático, como na fenomenologia, esses signos eles vão coexistir, só que de uma hora para outra, quando você vai dobrando, você é conectado com outro espaço-tempo, né? Conectado com esse objeto aqui que lhe deu uma buzinada, que você ia batendo nele, entendeu? Então, sua mente é transportada para esse espaço-tempo específico, né? Há um impacto, né? Ele é da segunda idade, né?
Então, o, o efeito discente é esse, ele conecta o sujeito com um determinado predicado. Né? Você é conectado com o objeto. O objeto não é evocado pelo signo? Pois é. Quando você tem um privilégio de um discente, você é então conectado diretamente com o objeto, a partir do signo, né? Mas todo o seu efeito mental se conecta, né, se direciona para esse contexto. Né? Quando você está sob privilégio remático, você está vislumbrando as próprias qualidades do signo, né? Você escutando os sons em si da cantora, sem se preocupar com o que ela está evocando. Quando você está com privilégio discente, o que é que acontece? O privilégio é do quê? Não é do fundamento do signo, é do próprio objeto. Você se conecta com o objeto a partir do signo. Né? Então, o efeito discente é esse, ele vai nos conectando a determinados contextos, né? Quando ele tem um privilégio. É a produção de uma atenção, né? Mediada pelo signo. Né? Então, por exemplo, né? Eu falei que a cachorra que tinha, né? Lá em casa, é a Brisa, né? E a Brisa, quando a gente falava com ela ficava só desfrutando ali das qualidades da sua voz, mas não conectava isso com nada. Né? Então, ela estava sob o privilégio de um efeito remático. Ela está ali desfrutando das qualidades dos sons que você está produzindo, fica ali só olhando para você. Só que tinha o cachorro da minha tia, o Spike, né, que você falava, Spike, para lá, e você apontava, o Spike já ia correndo para onde que ele tinha que ir, entendeu? Então, o Spike, ele conseguia, tinha um efeito discente, porque ele conectava seus sons com um determinado objeto. Né? Ele fazia essa conexão do sujeito predicado. Então, ele vai, vá, aí ele ia lá para onde é que ele tinha que ir. Então, tinha um efeito mental discente, conectava o signo que você estava falando com um determinado objeto. Aí, vá, ia para lá, entendeu? Aí montava uma proposição. É o signo com um determinado objeto que ele tinha que ir, o espaço lá. Vamos para o argumento. Você vê que esse outro modo de análise, que é a partir da terceira tricotomia, rema, discente e argumento, está analisando, então, o efeito dos signos em uma mente qualquer. Né? Os efeitos qualitativos da essência dos signos no rema, os efeitos de atenção, de conexão do sujeito com o objeto no discente, e o terceiro tem a ver com a terceiridade, né, o argumento. O argumento, então, ele vai ser um efeito interpretante, quando esse interpretante ele conhece as leis que estão envolvidas na representação do objeto pelo signo. Né? É quando, por exemplo, lá você está andando no tráfego, aí o sinal fecha e você para. Né? Ou seja, há uma convenção que diz vermelho significa, se o sinal estiver vermelho, então você para. Sinal vermelho foi apresentado, então você para. Entendeu? Então, tem toda essa lógica. Né? Por exemplo, lá no caso do Zé Walter, né, que a gente falou, né, os moradores do Zé Walter são cornos. Pedro mora no Zé Walter, então é corno. Né? Então, o símbolo vai funcionar quando tem uma determinada lei do signo em relação a seu objeto, e aí o efeito interpretante vai ser argumentativo quando o interpretante conhece essas leis. Né? Quando ele conhece essas leis, ele acaba extraindo aí as convenções que estão apresentadas. Né? Então, isso aí se chama de o argumento. O argumento é quando você extrai conclusões a partir do conhecimento das regras. Né? Isso. É quando o efeito, é quando você conhece a lei. Né? Quando você conhece a lei, você é capaz de extrair determinadas conclusões. Né? Aí quando você não entende a lei, então você não extrai conclusões. Por exemplo, uma coisa que tinha no Instagram é o seguinte: quando uma pessoa quer pacarar ali com outra, né? Aí a pessoa curte ali um monte de foto da pessoa, né? Isso aí é uma lei da cultura ali do Instagram. Se você conhece essa lei, você sabe, ó, rapaz, essa pessoa aqui tá querendo coisar, né?
Tem um aspecto coisativo aqui, né? Então você extrai esse argumento. Se você não sabe essa lei, então o efeito vai ser só o quê? Discente. Você vai olhar assim, é isso. Essa pessoa quer aqui curtindo minhas fotos, entendeu? Então você só se conecta com aquele objeto, mas não sabe o que é que aquilo significa. Só acha estranho, né? É só conectado, é só um efeito discente. Quando você entende a regra, não, é opa. Então, se ele está, ou se ela está, se ele está, se alguém está curtindo ali várias fotos seguidas, 4, 5, então quer dizer que ele está demonstrando algum tipo de interesse. Então eu consigo extrair essa conclusão, aí vai lá. Se você também tiver interesse, você vai lá, curte várias fotos ou não, fica na sua, entendeu? Mas aí o argumento vai produzir sentido, né? Você vai extrair sentido ali, vai ter um efeito mental argumentativo se você conhece as convenções, né? Então, esse aí é o efeito argumentativo do signo, né? Então, Nesse exemplo do Instagram, como que se explica a parte da rima, então, que eu não entendi ainda? do rema, É, beleza. Então, pronto. Nessa parte do Instagram, o que é o rema, o que é o discente e o que é o argumento. O que é o rema? Ora, o rema é meramente as qualidades, né, quando alguém curte, não aparece uns coraçãozinhos, né? Então, a rema, no caso do Instagram, são as qualidades de apresentação do signo. Então, você olha ali para aquelas coisas ali pulsando, mas aquilo não leva a lugar nenhum. É a pura qualidade do design do Instagram, né? Aí você está na dimensão remática, né? Da pura essência do signo do Instagram, do design. Né? De como aquilo sensibiliza os seus portais sensoriais. Beleza. Aí vamos para o discente. O que é o discente? Ora, o discente aí é a sua conexão com determinada pessoa a partir daquilo. Aí você vê que o quadradinho lá apresenta o quê? Fulano, cicrana, curtiu as suas fotos. Aí você se conecta com ele. Entendeu? Discente. Você se conecta com determinado objeto que está sendo apresentado ali pelo signo. Segundidade, entendeu? Conexão. Você se conecta com um determinado espaço-tempo, né? Que é o garotão ou a garotona que curtiu sua foto. Aí vamos para o argumentativo. Porque aí tem uma lei. Ora, se ele ou ela curtiu um monte de foto, é porque está querendo algum elemento coisativo. Entendeu? Aí é o que? A gente já está no argumento. Né? O efeito é argumentativo. Camila, levanta a mão. Arrocha aí, Camila.